Muito bom dia a todos e a todas, tantos quantos que estão cá na sala, quanto quem nos acompanha via web. Vamos hoje ter duas audições das personalidades indigitadas, a Presidente e a Vogal do Conselho de Administração da ERSAR, cumprindo naturalmente o que está escrito na lei. Estas duas audições são respectivamente agora às 9 horas ao engenheiro Miguel Ramos Nunes, que é uma personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSAR, e às 13h30 uma audição com a professora Vera Eiró, que é a personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ERSAR. Aproveito desde já para cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes e agradecer naturalmente a presença. Creio que nos está a ouvir. Sim, estou a ouvir. Muito obrigado. Isto é bom perguntarmos isso hoje em dia, sim. Claro, com certeza. Muito bom dia e muito gosto em ouvi-lo. E então iniciaremos esta audição, que é descrita em termos de distribuição de tempos no seguinte modo. Há uma intervenção inicial dos indigitados, neste caso concreto do Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes, de 10 minutos, portanto por um período de tempo de 10 minutos. Depois passamos às intervenções dos grupos parlamentares e cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer a sua intervenção, colocando as questões, ou como muito bem entender. De seguida, o Sr. Engenheiro fará a resposta a cada um desses grupos parlamentares, ou seja, em jeito de pergunta-resposta, num período de 5 minutos no máximo para cada um dos lados, ou seja, tanto para o grupo parlamentar quanto para o Sr. Engenheiro a quando da resposta. No final, terá um período de tempo de máximo de 10 minutos para fazer uma intervenção final, se assim o entender, naturalmente, já é da opção, neste caso concreto, da personalidade indigitada e nomeadamente do Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes. Creio que está percebido qual é o modelo, só já agora uma explicação pelo facto de haver este período de tempo de interregno e o hiato entre as duas audições, tem a ver naturalmente com o facto de grupos parlamentares à quinta-feira terem reuniões de um grupo parlamentar e, por isso, este período de tempo intervalado permite naturalmente que cada grupo parlamentar faça as reuniões na mesma, como é ordinário assim acontecer, e por isso as audições são esta às 9 e a outra às 13h30, para permitir ter esse período de tempo mais livre para os grupos parlamentares ter as suas reuniões, que se assim o entenderem. Portanto, essa é a explicação. Está apresentado a distribuição de tempos. Estamos em condições de iniciar esta mesma audição e, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes, a quem mais uma vez agradeço a presença e pronto, tem o período inicial de intervenção na ordem dos 10 minutos para fazer essa mesma intervenção, como muito bem entender. Faça o favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, agradeço. Vou tentar cumprir escrupulosamente com os 10 minutos. Em primeiro lugar, permitam-me que saúde todas as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território da Assembleia da República. É com muito gosto e com muita honra que me encontro hoje aqui presente, dado o propósito desta audição. O cargo de vogal do Conselho de Administração da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos enceta efetivamente uma enorme responsabilidade, mas configura-se essencialmente como um desafio muito estimulante. E é muito estimulante do ponto de vista interno, ao nível do ponto de vista da organização, mas também e sobretudo do ponto de vista externo, tendo em vista a regulação destes setores das águas e resíduos. Estes setores são setores públicos essenciais e consubstanciam-se de enorme importância. São de extrema importância. Permitam que enfatize, eu costumo dizer isto nas apresentações que faço, que não são setores de extrema importância. Provavelmente são os setores mais importantes. E são os mais importantes por razões óbvias, não é? Sem água
ninguém sobrevive, nem sequer fala em vive, ninguém sobrevive. E obviamente que sem a recolha de resíduos, pelo menos, a saúde pública e a respectiva salubridade estarão efetivamente em causa e também não conseguiríamos efetivamente viver. Daí que o objeto de regulação destes setores se revista de uma importância acrescida, de forma a termos estes serviços em qualidade e continuidade necessárias para a prossecução dos mesmos. Em termos regulatórios, não é? A regulação efetivamente visa corrigir as falhas do mercado, daí a importância da regulação. A regulação, o regulador é um supervisor, é um trabalho essencialmente técnico que visa corrigir a falta de incentivos para a prática de preços eficientes e competitivos, para mitigar as externalidades negativas, porque isto são, neste caso em concreto destes setores, há uma exploração excessiva de recursos naturais, não é? A água, como nós sabemos, é um bem escasso e os resíduos também carecem efetivamente de uma melhor salvaguarda. Para além disso, salvaguardar as assimetrias de informação. Não só a informação é extremamente importante que a informação seja o mais assimétrica possível para todo o setor, quer a nível económico, quer a nível operacional, de forma a nós termos aquilo que chamamos uma gestão eficiente por parte das entidades gestoras. Como são, eu posso dar, nós temos um sistema de avaliação de qualidade de serviço, onde nós verificamos para cada entidade quais é que são os níveis desse serviço, os níveis de eficiência desse serviço. E é extremamente importante, do ponto de vista de regulação, nós fazermos esse controle, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista operacional. Isto de forma a garantir as obrigações de serviço público, do acesso universal ao serviço e, como referi atrás, a sua continuidade e qualidade, efetivamente, a um preço o mais acessível possível para o utilizador do mesmo. A ERSAR, para a prossecução daquilo que referi anteriormente, tem três grandes objetivos de regulação. O primeiro, em termos da proteção dos interesses dos utilizadores. Naquilo que se refere à acessibilidade física e económica ao serviço, assim como à qualidade que o serviço é prestado. Não menos importante, e em segundo lugar, enquanto objetivo de regulação, temos a proteção das próprias entidades gestoras. É importante observarmos a sustentabilidade dessas entidades. As entidades têm que ter capacitação para ocorrer aos desafios, e que serão enormes, aos desafios vou desligar aqui, estava aqui a chamar, aos desafios que na próxima década vão ser sacados aos setores das águas e resíduos. E não menos importante, e por último, a proteção do ambiente. A proteção do ambiente... peço desculpa que estou-me aqui a ligar a proteção do ambiente e contribuindo desta forma para a salvaguarda dos aspectos ambientais. Neste contexto, este modelo regulatório assenta em dois pilares essenciais. Um de regulação comportamental, outro de regulação estrutural. Eu não me vou deter muito na explicação deste modelo de regulação, pois as senhoras e os senhores deputados, se pretenderem, poderei explicar cada um destes módulos de regulação de forma mais sucinta. Apenas dizer que a regulação comportamental assenta naquilo que é a regulação legal e contratual, na regulação económica, na regulação da qualidade de serviço, na regulação da qualidade da água para consumo humano e na regulação do interface com os utilizadores. Em termos de regulação estrutural, esta regulação está virada para aquilo que é a capacitação do setor, não só ao nível da sua organização, em termos daquilo que são os normativos legais, mas também melhorar o acesso à informação e ao conhecimento por parte das entidades gestoras. Nessa medida, a ERSAR tem publicado, ao longo de todos estes anos, uma série de guias, uma série de relatórios, uma série de estudos. Todos eles estão devidamente disponíveis no nosso site e podem ser consultados, e cujo objetivo, efetivamente, é capacitar todas as entidades do setor para a prática dos serviços mais eficientes e mais adequados. São muitos os desafios, como referi há bocadinho, enquanto fui interrompido. São muitos os desafios, porque neste momento nós, para esta década, 2030, temos metas muito ambiciosas, quer para o setor das águas, quer para o setor dos resíduos.
encontram-se a ser ultimados e espera-se que no final ou durante o terceiro trimestre de 2021, deste ano, tenhamos esses planos já publicados, esses planos estratégicos, e são planos que irão ter que ter a necessidade para a sua prossecução de um grande empenho de todos os atores, em especial da entidade reguladora. A entidade reguladora vai ter aqui um aspecto preponderante para o sucesso da aplicação desses planos estratégicos. Posso referir, a título de exemplo, que o plano estratégico das águas, que se encontra neste momento a ser ultimado, tem, só para a ERSAR, em termos de coordenação da ERSAR, estão previstas, neste momento, ainda não está finalizado o plano, cerca de 79 medidas e dentro destas 79 medidas, quase 200 ações. Isto vai dar um trabalho à ERSAR muito significativo e é necessário atender este desafio com um enorme estímulo, mas vai exigir também uma enorme competência e capacitação por parte do regulador. Nesta medida, eu julgo que, isto falando num caso mais pessoal, dados estes desafios todos, julgo que a minha intervenção enquanto vogal do Conselho de Administração, dada a experiência que tenho, eu trabalho há 20 anos na ERSAR, em vários departamentos, primeiro como técnico, depois como dirigente, eu julgo que poderá constituir uma mais-valia, porque o desafio efetivamente é bastante grande e terei a oportunidade de colocar em prática todos estes conhecimentos em termos externos, como já disse, para o setor, mas também internos, em termos daquilo que é a própria dinâmica da organização e as necessidades de gestão da própria organização. Eu gostava de enfatizar também, para não me estender muito, a título pessoal, o conforto que sentirei, se for esse o entendimento das senhoras e dos senhores deputados, a integrar esta equipa do Conselho de Administração da ERSAR. Quer em termos profissionais, porque há uma grande complementaridade de conhecimento, não é? Em termos de jurídicos, financeiros, de engenharia, quer, e permitam-me que refira isso em termos pessoais, porque encontrei nas pessoas um trato muito importante em termos de urbanidade, que é tão importante e é muito importante para um trabalho frutuoso para todos os trabalhadores da ERSAR e também para o setor. Daí que será um enorme desafio e um enorme orgulho se efetivamente puder constituir esta equipa de trabalho. Resumindo, e para terminar, encontro-me efetivamente motivado e alinhado em fazer mais, melhor, se possível, e disponível e aberto para discutir as opções perante esta Assembleia, sempre que necessário e sempre que as senhoras e os senhores deputados entenderam que é necessário fazer essa discussão. Julgo que temos que ter, neste aspecto, para conseguir cumprir com este enorme desidrato para esta época, que é realmente muito desafiante, temos que ter essa abertura e temos que estar abertos à discussão, temos que estar abertos às melhores opções, e isso é fruto, efetivamente, de discutir de uma forma plural e aberta com todos os parceiros. É extremamente importante isto para um regulador, não é? E ter a isenção e a transparência e a competência. E só com estes vetores nós conseguimos merecer a confiança. E merecer a confiança do setor, de todos os parceiros, do poder político, das entidades gestoras, dos utilizadores do serviço, que é extremamente importante. Há algo que é muito importante, que é dar valor a este setor. Valor à água, valor aos resíduos. E assim termino e encontro-me à disposição para as questões que entendam necessárias. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos então agora às intervenções dos grupos parlamentares. A cada intervenção seguir-se-á uma intervenção da parte do Sr. Engenheiro, naturalmente dando sequência e resposta àquilo que possa ser colocado como questão por cada um desses membros dos grupos parlamentares. Para iniciarmos esta ronda, e pela ordem de representatividade, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Relembro que o período de tempo é de 5 minutos para cada grupo parlamentar.
Muito obrigado, Faça Sr. Presidente, e agradecer desde já a presença do Engenheiro Miguel Ramos Nunes, vogal do Conselho de Administração da ERSAR, nesta audição. Eu iria fazer algumas perguntas até bastante concretas sobre a atividade da ERSAR, porque julgo também é essencial para o trabalho que aqui estamos a fazer, perceber em concreto o que é que, de que forma a ERSAR está a aplicar no terreno as competências que lhe são atribuídas. E, portanto, desde logo, fazer-lhe a questão sobre a componente de fiscalização do setor, sobre o cumprimento contratual e da garantia de serviço de qualidade às populações e justa concorrência, isto nomeadamente em relação ao setor das águas. E, de facto, essa componente de fiscalização do setor é importantíssima no setor das águas e, portanto, se considera que a ERSAR tem desempenhado da melhor forma esse papel e se sente que existe lacunas a colmatar nessa importante tarefa. E, portanto, que planos tem o Conselho de Administração, e nomeadamente o Engenheiro Miguel Nunes, que planos tem para que esta componente de fiscalização seja, de facto, reforçada? Por outro lado, ainda no setor das águas, questionar qual a sua posição sobre os processos de resgate de concessões dos serviços de águas e saneamento, que têm sido levado a cabo de uma forma transversal, às vezes, de norte a sul do país, alguns casos pontuais, mas que em muitos casos, ou que se calhar na sua totalidade, acabam em processos, estes processos de reversão acabam em processos de tribunal entre concedente e concessionário, e se esta situação se é aceitável e de que forma pode a ERSAR fazer para tornar estes processos de reversão mais, digamos, transparentes e pacíficos entre as partes interessadas. Desde logo porque, em última análise, é sempre o utilizador que sofre nestes processos, que tem que pagar avultadas indemnizações e que acaba por ver o seu serviço público deste bem essencial, como bem referiu, andar para trás e para a frente em processos de disputa em tribunal. Por outro lado, de que forma é que podemos garantir que em novos contratos de concessão estas situações possam ser acauteladas, prevenidas, para que no futuro possamos não ter este processo em tribunal a correr durante longos anos e com forte impacto no serviço prestado às pessoas. Por outro lado, sobre o setor dos resíduos, face à legislação, ao paradigma, à alteração legislativa em curso e que entra agora em vigor a nível nacional, mas também a nível europeu e na alteração do paradigma a nível mundial, os sistemas PAIT, do Pay As You Through, são cada vez mais apontados como uma solução justa e, aliás, a ERSAR tem um bom trabalho publicado sobre esta área do PAIT e que vale a pena todos nós olharmos para aquilo que são as publicações da ERSAR neste sentido, mas também quanto à alteração que se fará nos próximos anos quanto à tarifa de resíduos ser desagregada do consumo de água e dessa obrigação a nível nacional. E, portanto, são dois desafios importantes no setor dos resíduos nos próximos anos e, portanto, perceber qual é a sua análise sobre estes dois desafios e que papel pode a ERSAR ter nesta matéria. Por fim, por último, em Portugal, tanto no setor da água como no setor dos resíduos, estamos perante uma panóplia de formas de gerir os sistemas. Estatal, municipal, serviços municipalizados, empresas municipais, multimunicipais, intermunicipais, públicos, privados. E esta panóplia de gestão e diversidade, com certeza é que também é um desafio para a ERSAR, mas que importa, no geral, garantir a proteção dos interesses dos utilizadores do sistema, como bem referiu na sua intervenção, e a justa igualdade de acesso ao bem água e ao serviço público de resíduos sólidos urbanos, de recolha de RSUs. E, portanto, de que forma a ERSAR tem atuado junto dos municípios e junto das empresas concessionárias para garantir este interesse dos utilizadores e, mais em concreto,
de que forma a ERSAR tem trabalhado para garantir a aplicação de regras iguais em todo o país, nesta panóplia de formas de gerir os sistemas, nomeadamente na aplicação do princípio do poluidor-pagador, evitando que alguns cidadãos em determinado território paguem a totalidade dos custos dos serviços e noutros territórios vizinhos esses custos sejam mascarados ou diluídos muitas vezes noutros serviços e, portanto, criando uma desigualdade de percepção de custo quer do serviço de fornecimento de água e saneamento, vou já terminar, quer no serviço de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e, portanto, o que planeia levar a cabo para garantir uma maior igualdade no território nacional. E desde já, muito obrigado. Obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes para responder a estas questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor, Sr. Engenheiro. Com certeza. Muito obrigado pelas questões. Vou tentar cumprir os 5 minutos. Vou começar na primeira. São realmente muitas questões e questões, algumas delas complexas e muito interessantes e que são efetivamente enormes desafios. Quanto à primeira questão da fiscalização do cumprimento contratual existente e que planos existem para reforçar este cumprimento, efetivamente, e isto cola um bocadinho também com a segunda questão, não é? De resgate das concessões e a opinião entre aquilo que são o contencioso entre o concedente e as concessionárias. Efetivamente, a ERSAR tem acompanhado com bastante atenção estas questões, tem dado inúmeros pareceres dentro daquilo que são as suas competências e dentro daquilo que são os poderes regulatórios da ERSAR. E eu sublinho aqui que a ERSAR, nestas questões, não tem efetivamente os poderes vinculativos necessários para fazer muitas vezes valer aquilo que são os nossos pareceres. Mas os nossos pareceres são dados, nós acompanhamos os resgates das concessões, assim como tudo, ao nível de que seja de que, em termos contratuais, tudo aquilo que é necessário acompanhar e dar parecer, a ERSAR tem cumprido essa missão. E conhece bem os problemas, tem os problemas muito bem identificados e, efetivamente, assim sejam acatadas, muitas vezes, as nossas recomendações e os nossos pareceres. Agora, a terceira questão que colocou. Como é que se pode acautelar em futuros contratos que estes problemas não se venham a manifestar de forma tão intensa como se tem manifestado até aqui? Obviamente que direi que é necessário começar pela base. E aí prever, sem dúvida nenhuma, modelos de concessão, e a ERSAR está a trabalhar nisso, com regras muito claras, muito bem definidas, em que se acautelem as principais questões que de futuro, e que não são controladas, porque nós temos variáveis que são difíceis de controlar e muitas vezes difíceis de prever, como é a procura, por exemplo, que é um dos pontos de divergência, muitas vezes em termos contratuais. É necessário calcular isso em modelos de concessão muito bem definidos e isso é uma forma de futuro que a ERSAR irá fazer e é um desafio a que se compromete de forma a, em futuras concessões, isto poder não acontecer. Em termos do peito, tem toda a razão. O peito é um enorme desafio e nós temos, como o Sr. Deputado referiu muito bem, temos um guia técnico, que é o guia técnico número 26, onde temos tudo aquilo que são as regras técnicas, digamos assim, para a aplicação desse peito. Um guia técnico não é mais do que um guião para a aplicação de um determinado elemento do serviço, neste caso do peito, e com ele temos também um simulador de custos em que as entidades gestoras podem verificar todo o sistema que têm atualmente, sem peito, aplicando o peito, quanto é que isso representaria mais a nível de custos e a nível, consequentemente, a nível tarifário. É muito ambicioso, nós sabemos que o atual regime geral de gestão de resíduos, que é de dezembro de 2020 e que ainda está a sofrer uns pequenos ajustes, prevê essa obrigatoriedade de aplicação num prazo de 5 anos. Ou seja, isto quer dizer que no final de 2025 todas as entidades gestoras deverão estar efetivamente a aplicar o peito. O que é justo porque efetivamente a afetação da tarifa de resíduos
ao consumo da água não era o mais justo, era uma forma de se conseguir afetar e calcular a componente variável da tarifa, mas, efetivamente, o mais justo é cobrar-se por aquilo que se produz, não é? Para promover, efetivamente, os melhores comportamentos. A prática diz-nos, mesmo a nível europeu, que é nos sistemas onde o peito foi aplicado, onde as metas de reciclagem e de redução de resíduos são efetivamente mais conseguidas. E isso deve-nos dar um enorme estímulo a nível nacional, e a ERSAR vai ter um papel muito importante para que esse estímulo seja conseguido naquilo que é a aplicação do PEIT a uma escala global. E aí estamos absolutamente alinhados e julgo que, quer a nível legal, quer a nível daquilo que é o nosso pensamento e a nossa missão da ERSAR. Em termos de modelos de gestão, que é a última questão, que são realmente muito diferentes. Nós temos modelos de gestão direta, que são a maior parte das entidades gestoras funcionam, são sistemas de titularidade municipal em modelo de gestão direta. Isto quer dizer que o titular do serviço e a entidade gestora são a mesma entidade e representam cerca de 80% das entidades de águas e resíduos. Temos depois modelos de gestão delegada, em que há uma delegação do titular do serviço na respectiva entidade gestora, e modelos um pouco mais complexos de gestão concessionada. Ou seja, isto faz com que a ERSAR tenha que ter um espectro de capacitação muito alargado ao nível da regulação. Nós temos, basta dizer que no caso dos modelos de gestão direta há uma regulação em cost plus, em custo de serviço. No caso da gestão delegada, em price cap, não é? No tal preço permitido. E aquilo que é os sistemas de titularidade estatal, em revenue cap, ou seja, em proveito permitido. Isto faz com que o quadro da ERSAR tenha que ser suficientemente abrangente a nível técnico e que, evidentemente, infere uma maior complexidade ao nosso trabalho, mas, por outro lado, é também extremamente importante ter, naquilo que são os quadros da ERSAR, esta capacitação e esta abrangência de conhecimento. E penso que respondi às questões todas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Ultrapassou um bocadinho o tempo que estava disponível e previsto, mas está dentro do aceitável, por assim dizer. Vamos dar continuidade e, neste caso concreto, tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Leitão. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Nunes. Na sua intervenção inicial, referiu que tem uma experiência de 20 anos de casa da entidade reguladora e apesar de não existir nenhuma incompatibilidade do ponto de vista legal para o desempenho do cargo legal da entidade reguladora, estes mandatos têm períodos limitados e presumo que no final do mandato, se não for reconduzido, reassumirá as funções como técnico da entidade reguladora. Portanto, eu pergunto se não vê alguns aspectos naquilo que será a gestão do dia-a-dia da entidade reguladora que se possa encontrar alguma incompatibilidade do ponto de vista moral naquilo que terá, nas decisões que terá pela frente, um bocado naquele papel da Olívia Patroa e da Olívia Costureira, porque há um conjunto de decisões, certamente, que terá que a entidade tomar, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista de recursos humanos, que terão um horizonte temporal para além do seu mandato e, portanto, gostaria que, no fundo, nos desse a sua opinião daquilo que poderá considerar que está mais ou menos, possa existir ou não alguma incompatibilidade, não do ponto de vista legal, mas alguma limitação da sua atuação. Relativamente a outro assunto, aos biorresíduos, pedia-me que comentasse, no ano 2019 foi um ano em que existiu algum conflito relativamente aos biorresíduos entre o Governo e a entidade reguladora. Gostaria que nos comentasse do seu ponto de vista, como, ainda para mais como técnico da ERSAR, como é que assistiu a algo que a priori não devia existir, que foi um conflito na praça pública e nos meios de comunicação social sobre uma matéria que muitas vezes deve ser esgrimida com maior recato e com outra forma de estar. Portanto, peço-lhe também que comente, no fundo, aquilo que se passou sobre esta matéria no ano 2019.
Também, continuando no ponto dos biorresíduos, qual é que considera que será o papel da entidade reguladora para que possamos atingir as metas a que o país se propõe no que concerne à recolha seletiva e também às metas no que concerne à reciclagem de outros materiais? A Vogala, e que se tudo correr normalmente será indigitada, será a próxima Presidente da entidade reguladora, a doutora Vera Herói, numa entrevista ao jornal Eco, se não falha a memória, a 24 de maio, referiu um valor elevado de perdas de água no sistema das águas e resíduos, ao nível das baixas, entre 20% a 50% de perdas de água. O que me apraz dizer que são valores de perdas de águas bastante elevados. E muito disto está relacionado com a idade média dos ativos, com sistemas que carecem de intervenção e de remodelação. E a pergunta que eu lhe faria é, neste momento, que mecanismos e ferramentas, para além dos indicadores que a ERSAR dispõe, e que medidas é que podem ser adotadas do ponto de vista para que as entidades, para incentivar, para além dos incentivos que aqui não estamos a colocar em cima da mesa, do ponto de vista financeiro, de outros fundos, que medidas é que prevê que possa a entidade reguladora adotar para levar as entidades gestoras a reduzirem o valor de perdas e investirem na reabilitação das suas redes? Uma das questões que se coloca, e falou dos modelos de fixação de tarifas, por que não, na questão que falou, por exemplo, de entidades estatais, dos proveitos permitidos, aumentar a componente no fundo, de obrigar as entidades gestoras a reduzirem a idade média dos ativos, ou se isto é feito, como é que tem sido feito. Relativamente também a questões da harmonização das tarifas, foi aqui falado pelo colega deputado que me antecedeu, de uma grande disparidade de tarifas entre litoral e interior no território nacional. Houve um esforço do Governo, se não me falha a memória, através do Decreto 46 de 2017, com a componente S da TRH, de que financia o Fundo Ambiental, e depois, através do Fundo Ambiental, de financiar a redução tarifária em alguns sistemas, principalmente, do que tenho conhecimento, em alguns multimunicipais, das novas agregações parcerias entre municípios. A questão que eu coloco é se esta harmonização, se este mecanismo de compensação deve estar a cargo do Fundo Ambiental, deve ser este o mecanismo, ou deve ser um mecanismo escrutinável e, principalmente, não deveria estar a cargo da entidade reguladora, em vez de estar nas mãos de um membro do Governo. E, para último, peço que comente, na Lei do Orçamento do Estado foi retirado um conjunto de competências, nomeadamente de fixar as tarifas nas entidades gestoras públicas de gestão pública. O que é que acha? Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor. Vou terminar, Sr. Presidente. Que pedi-lhe que comentasse, no fundo, esta disparidade de critérios da entidade reguladora ter poderes sobre a gestão privada e não ter poderes sobre a gestão pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes. Faça a favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. Só muitas questões. Vou tentar cumprir então os 5 minutos. Vou tentar ser muito rápido e telegráfico nas questões. A primeira questão é a questão relacionada com reassumir as funções técnicas, não haverá incompatibilidades em termos éticos com medidas que eventualmente poderei tomar neste mandato, que serão de 5 anos e meio ou 6 anos. Obviamente que não, quer dizer, isso cumpre-nos, em termos éticos, o dever de isenção. Eu assumirei do futuro, se for o caso, se for indigitado, assumirei as funções de técnico com todo o gosto, como assumi, como até agora. Eu conheço bem conheço bem os regulamentos internos da ERSAR, conheço bem o seu impacto, mas sei que, acima de tudo, aquilo que é o mais importante é sermos isentos, porque o bem que nós conseguirmos, efetivamente, para os trabalhadores será o bem da ERSAR, será também o bem do setor. E é com esse compromisso que me apresento aqui hoje. Na questão das duas questões dos biorresíduos.
Sobre a questão de 2019, entre aquilo que é o conflito entre o Governo e a ERSAR, permitam que não comente, porque isto foi questões adotadas pelo Conselho de Administração, a administração anterior, se bem que perfeitamente legítima a questão daquilo que a ERSAR colocou. A questão da praça pública, não vou comentar a praça pública, entendo que há mecanismos onde estes assuntos devem e podem ser discutidos, e é aí que nós os vamos discutir. Daí, quando acabei há bocadinho a minha apresentação, me ter colocado à disposição para discutir, seja na Assembleia da República, seja com quem for, todo este tipo de questões. O papel da ERSAR no cumprimento das metas é um papel extremamente importante, ou seja, nós temos a possibilidade, quer dizer, neste momento, em termos de regulamentares, naquilo que é os regulamentos tarifários, não é? De ter há incentivos muito concretos para promover este tipo de recolha. E estes incentivos são incentivos económicos que serão importantes. Nós, neste momento, dadas as limitações que foram conferidas pela atual lei do Orçamento de Estado, estamos a refazer novas recomendações de águas, recomendações para os resíduos. Essas recomendações, se o Governo assim o entender, poderão ser colocadas à discussão de forma a virem a consubstanciar-se como regulamentos quer tarifários de águas, quer tarifários de resíduos, e penso que aí estará o tal incentivo. Sobre as perdas de águas, que a professora Vereiro referiu no jornal Eco, são realmente muito significativas. Nós temos um valor de água não faturada no país, neste momento, em termos médios, de quase 30%. 28,8%, se a memória não me falha, não é? Isto no ano de 2019, que são os últimos dados disponíveis. Obviamente que isto é fruto não só da idade média dos ativos e da falta de reabilitação, porque isto pode ser visto nos indicadores, ou seja, há ali um trinómio de indicadores que a água não faturada porque não se reabilita porque não se recupera os gastos, e isso é importante intervir e nós estamos conscientes disso. Uma coisa boa que temos na ERSAR é que estamos conscientes dos problemas, eles estão muito bem identificados, temos apresentado algumas medidas para a sua resolução, sendo que muitos deles conseguem-se resolver de uma forma um pouco mais musculada, mas isso é uma opção do poder político, ou seja, nós regulamos com os poderes que nos dão e estamos perfeitamente confortáveis com isso. E isto vai entroncar realmente na penúltima questão, que é efetivamente a questão dos regulamentos tarifários, quer dizer, de que forma é que isto se resolve? É óbvio, de uma forma regulamentar e conseguir ter nos regulamentos as penalizações e os incentivos devidos para que isso aconteça, tal e qual como o regulamento tarifário de resíduos já o tinha em 2014 e ainda foi reforçado em 2018, quando o mesmo foi revisto. Mas os regulamentos tarifários podem interiorizar, ou melhor, integrar este tipo de penalizações e este tipo de incentivos. Sobre a questão das disparidades das tarifas, é verdade, existe uma grande disparidade tarifária, daí que é muito importante uniformizar essas tarifas. É algo que agora no plano estratégico está a ser preparado, que é o PENSAR, porque inclui também os serviços de águas residuais, está previsto também como um objetivo, e é um objetivo extremamente importante nós chegarmos a meio desta década e termos uma disparidade muito menor. E isso consegue-se, obviamente, pelos tais regulamentos tarifários que referi anteriormente. Sobre a questão dos privados, os poderes sobre privados e públicos, a diferenciação de poderes. Sim, é verdade, existe uma diferenciação de poderes de atuação, a qual, inclusive, foi até atenuada com esta última lei do Orçamento de Estado. Neste momento, nós já não podemos fixar as tarifas nos sistemas multimunicipais, titularidade estatal, aprovar os investimentos e, ao fim e ao cabo, as coisas acabam por estar mais ou menos harmonizadas. E para não me estender e para cumprir agora o tempo, termino por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Relembro que terá, naturalmente, se assim o pretender, no final, 10 minutos para uma intervenção e onde poderá, naturalmente, responder a algumas questões que, porventura, possam não ter sido respondidas nestas intervenções. Dando continuidade, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o nosso convidado.
e dizer, como uma nota inicial, que o Bloco de Esquerda, obviamente, como é público, defende um conceito de serviço público e de propriedade pública dos serviços de água e de resíduos que são diferentes daqueles que existem, e no nosso modelo a regulação seria uma coisa, neste modelo a regulação é uma coisa diferente, é nesse contexto que eu vou fazer as perguntas. E tenho 3 perguntas iniciais sobre o princípio de recuperação de custos, que para nós é pernicioso, e a começar pela questão da coesão territorial. Quem vive no interior paga tarifas muito superiores a quem vive no litoral. E o PS e o PSD já mostraram preocupações sobre esse assunto, excepto quando foi para votar a proposta do Bloco de Esquerda há algumas semanas na vertente dos resíduos que poderia resolver isto. Mas posto isso, pergunto qual é que era a solução ou qual o contributo que a ERSAR poderia ter para diminuir as assimetrias de coesão territorial que existem na tarifa, nomeadamente dos resíduos. Outra questão concreta tem a ver com empresas que historicamente sempre deram lucro, apesar de serem geridas e bem geridas como empresas públicas, mas que depois da privatização da EGF passaram a dar prejuízo, por exemplo, a Valor Sul, mas há muitas outras. E aquilo que eu pergunto é se considera que, à luz deste princípio de recuperação de custos, é legítimo que estas empresas agora mal geridas pelo privado e têm prejuízos, possam aumentar as suas tarifas sobre a população para compensar a má gestão privada. Uma outra pergunta também concreta tem a ver com tarifas que algumas câmaras municipais aplicam acima do preço do serviço. Um exemplo concreto, que é o Record. A Câmara Municipal de Aveiro andou a cobrar 1,57 € de tarifa por cada euro de custo real do serviço e perguntar o que é que a ERSAR considera que pode ou não ser feito neste contexto. Outra pergunta também concreta tem a ver com o subsídio pago agora pelo Fundo Ambiental, antes era na tarifa da energia, para a Valor Sul e a Lipor queimarem resíduos para a produção de energia elétrica, para perceber qual é que é a sua opinião também sobre isto. Como tenho já pouco tempo, porque só vou usar metade, uma última pergunta sobre os biorresíduos. Como se sabe, o Governo tentou entregar este setor à má fila à empresa da Mota-Engil de Borla e sem concurso público. Esse problema está resolvido, foi travado, mas agora há um problema a montante, que são as próprias autarquias que podem tentar fazer o mesmo, entregar o setor dos biorresíduos sem concurso público ou de borla a qualquer empresa, nomeadamente as do setor da Mota-Engil, que tem, como se sabe, um monopólio em Portugal, e tentar perceber se achas que isto seria ou não legítimo e qual é a posição que a ERSAR devia ter. Só concluir que, disse-nos aqui que o PAIT contribui para a melhoria das metas de reciclagem e tudo mais, eu devo dizer que o que contribui é a criação de mais fluxos e de mais recolha porta a porta. E agora passava a palavra à deputada Maria Manuel Rola. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tal como qualquer outro grupo parlamentar, se entenderem que as perguntas são colocadas por diferentes deputados, assim o poderão fazer, naturalmente. E, nesse sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer a presença do Sr. Engenheiro na Comissão e as informações que trouxe. Sobre a ERSAR, têm vindo a ser levantados problemas laborais e falta de relação e às vezes até de assédio laboral com a Comissão de Trabalhadores e os próprios trabalhadores. Esta questão levantou-se em 2014 com a aplicação ambígua do regime de entidade reguladora e leva a diferendos no reposicionamento das carreiras, que foram diferenciadas para trabalhadores diferentes e também do próprio descongelamento. Aquilo que eu gostava de perguntar é se considera que há condições para trabalhar de outra forma e garantir a justa aplicação da lei e dos direitos laborais na ERSAR, agora que existe um novo mandato. Depois, sobre os contratos de concessão da água, que são leoninos, e os resgates que têm vindo a ser levantados nos últimos tempos por diferentes municípios. Eles estão previstos com algum apoio no Orçamento de Estado para 2021 e em orçamentos de Estado anterior, mas o que é verdade é que a maior parte dos municípios
continuam a não ter capacidade financeira de pagar valores exorbitantes que são previstos no resgate destes contratos. Aquilo que tem vindo também de condenações judiciais é, mais uma vez, valores financeiros que tornam as câmaras insolventes. O que era importante perceber é qual é o entendimento relativamente a este tipo de refém que se torna as câmaras nestes contratos que foram mal definidos, com princípios totalmente desconectados da realidade e de exploração excessiva. Exploração excessiva da água, dos utentes, e em que a informação não está nem por nada garantida a nível dos utilizadores e também dos próprios municípios. E uma última pergunta, relativamente à tarifa social automatizada da água, qual é o entendimento a nível da aplicação, uma vez que, como está visível, existem muito poucos municípios a aderir a um mecanismo que é essencial para garantir o acesso à água, que é também um bem essencial. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Colocadas as questões pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faça o favor, Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes. Muito obrigado. Agradeço as questões. Sobre a primeira questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson de Peralta, sobre o princípio da recuperação de custos e a assimetria de coesão territorial, qual é que é a solução? Obviamente não existe uma solução única. Nós sabemos que, em termos de escala, é mais complicado ter custos mais eficientes no interior do que no litoral, por razões óbvias que me escuso a explicar, mas poderei depois detalhar, se assim o entenderem, no final. Obviamente que uma das questões que passa é efetivamente ganhar escala, e isso é evidente, e os planos estratégicos apontam para isso. Em Portugal existe muito a micro e pequena escala, ou seja, é extremamente difícil ganhar know-how em termos técnicos, ganhar capacitação de investimento, ganhar custos de exploração mais eficientes. Daí que julgo que é um dos principais objetivos que nós temos nesta década, é efetivamente conseguir agregar os sistemas. E o agregar tem múltiplas formas, não existe só o agregar criando uma empresa, ou seja, há múltiplas formas de poderem ser feitas as agregações, e a ERSAR vai ter um papel nisso e vai trabalhar o assunto com certeza e vai apresentar as várias soluções possíveis, e penso que é uma forma de resolvermos esta questão. Sobre a questão dos eventuais prejuízos, referiu a EGF, mas posso referir a outros sistemas que não sejam de sistemas de capital maioritariamente privado. Há outras empresas que também, obviamente, têm exercícios anuais com prejuízo, porque é preciso olhar para isto não apenas para o exercício anual, mas para um período de tempo. E isso aí é que se consegue ver essa sustentabilidade financeira das empresas, sendo que naquilo que o regulamento tarifário previa, não é? Que eram a utilização de saldos regulatórios que atenuavam efetivamente em termos tarifários esse valor de uma tarifa que poderia ser mais penalizadora para o utilizador. Não havendo necessidade de aumentar a tarifa com base na utilização deste mesmo saldo regulatório. Eu julgo que é uma questão de vermos aquilo que é. Podem fazer um exercício, já está feito, mas podem verificá-lo, que é aquilo que é a tarifa média dos sistemas da EGF, onde a ERSAR tinha uma regulação, digamos que mais musculada, e a tarifa média dos restantes sistemas. É um desafio que eu deixo, e vejam qual é que é a diferença entre uma tarifa e a outra. Sobre a questão da parte da subsidiação da energia, da valorização energética, sobre essa parte também não me vou pronunciar, porque não é uma matéria da ERSAR. Obviamente, quanto mais receitas adicionais da energia estas empresas, nomeadamente seja a Valor Sul, seja a Liporte tiverem,
menor irá ser a tarifa, mas é uma questão que não está na esfera da ERSAR, portanto também não me irei pronunciar, até para conseguir responder às restantes questões. Sobre a questão dos biorresíduos, sim, a questão é obviamente que os biorresíduos, como sabem, estão na esfera, neste momento, de responsabilidade municipal. Eles têm autonomia para contratualizar a quem quiserem esse mesmo serviço, não é? Uma das coisas que também está pensada na ERSAR é, eventualmente, podermos ter um modelo de contratualização do serviço que seja homogéneo para quem o quiser aplicar para todo o país. Isto ao nível de uma contratualização geral, não só para os biorresíduos, mas aí existe essa autonomia dos municípios para contratualizar a quem entenderem. A questão de mais fluxos, sim, mais fluxos. A questão do peito, eu referi, é evidente que nós andamos aqui há muitos anos e já criámos vários fluxos e não saímos ainda, estabilizámos há cerca de 7, 8 anos atrás nos níveis de reciclagem. Penso que é necessária uma mudança de paradigma e essa mudança, efetivamente, este instrumento económico, o peito, é extremamente importante. Em resposta à senhora deputada Maria Manuel Rola, sobre o conflito entre a Comissão de Trabalhadores, o eventual conflito, eu estou perfeitamente à vontade porque eu pertencia à Comissão de Trabalhadores da ERSAR. A Comissão de Trabalhadores é um parceiro e irá ser, com certeza, um parceiro importante e não um opositor. Se houver qualquer coisa de ilegal que se passe ao nível regulamentar na ERSAR, isso terá de ser resolvido. Isto tem que ser analisado. Obviamente, compete ao próximo Conselho de Administração avaliar, analisar, corrigir. E é isso que temos que fazer. Isto em conjunto com os trabalhadores, obviamente, e a Comissão de Trabalhadores terá aqui um papel essencial de auxílio ao Conselho de Administração. No que respeita aos resgates, para não me adiantar muito no tempo, julgo que já tinha falado sobre os mesmos. Há valores que são exorbitantes, são valores que decorrem do contencioso, do Tribunal. A ERSAR o que faz, dá os seus pareceres, o Tribunal faz a sua análise entre as partes e os valores depois são fixados, efetivamente, em Tribunal. E aí, obviamente, que a ERSAR não terá muito a dizer, não é? A tarifa social automatizada, por último, parece muito bem. A aplicação do tarifário social, em termos legais, neste momento, como a senhora deputada certamente saberá, tem em regime voluntário, ou seja, aqueles 6 critérios de aplicação da tarifa social são em regime voluntário, daí que é um assunto também que vamos ter que analisar e será conjuntamente com todos os parceiros, obviamente, do setor, mas esta questão da automatização, como aconteceu na Câmara do Barreiro, da tarifa social, eu pessoalmente vejo com muito bons olhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, o Sr. Engenheiro, agradecer aqui as respostas que nos tem dado. Pronto, como é absolutamente conhecido, nós não entendemos que o setor da água e dos resíduos possa ser um setor com uma lógica direcionada para o lucro e para a mercantilização, porque é exatamente um setor fundamental e estratégico, nomeadamente em políticas públicas de ambiente, e infelizmente temos tido a comprovação de que essas políticas públicas têm estado mal orientadas. Da mesma forma que não podemos acompanhar a ideia de que o princípio do poluidor-pagador ou do utilizador-pagador seja a solução, seja para o que for, e permita-me que discorde que existe uma relação direta entre as pessoas pagarem mais e haver melhor desempenho. Não só isso não é socialmente justo, como por outro lado não é isso que o relatório do regulador nos diz sobre a situação. Além de que, tenho que dizer também, pagar mais neste momento é só de uma insensibilidade social gigantesca, tendo em conta a fase que atravessamos e até tendo em conta a alteração que há, por exemplo, no desempenho do trabalho em teletrabalho e, portanto, a transferência de custos que existem. Portanto, tudo isso tem que ser também aqui tido em conta, mas esse é o papel dos poderes políticos e do legislador, que muitas vezes parece não estar atento à realidade social em que se insere. E para nós é absolutamente inaceitável que um serviço público, seja com a configuração que tenha,
seja utilizado para trazer lucros, que é o que tem acontecido em muitos sítios, com a cobrança indevida de valores. Naturalmente tem que haver sustentabilidade, naturalmente tem que haver recuperação de custos, mas isso não quer dizer que seja um ativo, que os serviços de água e saneamentos e resíduos sejam um ativo das entidades. E a verdade é que nestes casos, como em outros, não só se desmente a superioridade da gestão privada, como se confirma a sua verdadeira natureza, não é? E a natureza que a privatização, que é, por um lado, embolsar a parte lucrativa e depois transferir, nomeadamente, muitas vezes em fim de contratos, para os municípios e para as populações, as faturas e os prejuízos dessa mesma gestão. E, portanto, em primeiro lugar, gostaríamos de lhe perguntar, tendo em conta este quadro, quais são as principais dificuldades, ou por outra, se quisermos, quais são os principais desafios que existem neste momento para atingir as metas que temos aos vários níveis, até tendo em conta aquele que tem sido o desempenho dos diversos sistemas. E em segundo lugar, e porque esta é uma questão que também já foi abordada, mas que é absolutamente fundamental e não pode de facto ficar por abordar, tem a ver com aquela que é a maior riqueza e o maior potencial da ERSAR, que são precisamente os seus trabalhadores, são eles que produzem o trabalho da ERSAR e, portanto, não nos parece que eles possam ser tratados como função pública quando foi para retirar direitos e agora quando é para repor direitos já não sejam tratados assim. Isso é o princípio mais desfavorável aplicado e, portanto, gostaríamos de perguntar qual é o seu entendimento e que posição pretenderá defender no Conselho de Administração relativamente às injustiças ao nível das posições remuneratórias, na transição das carreiras, que ainda por cima ficarem pior é absolutamente inaceitável no nosso ordenamento jurídico, na proporção, na avaliação de desempenho, e se pode-se assumir aqui um compromisso de estar empenhado no descongelamento das carreiras, reconhecendo aquilo que é da Lei Geral do Trabalho em funções públicas e, portanto, recuperando também condições de trabalho e reconhecimento e valorização para os trabalhadores, que é um ativo fundamental para qualquer organização, é ter as suas fileiras motivadas e reconhecidas naquele que é o seu trabalho e o seu esforço. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes, em função das questões que foram colocadas agora pelo Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado pelas questões. Sobre a primeira questão, sobre a questão do princípio do poluidor-pagador não ser solução, ou seja, eu não disse que as pessoas pagarem mais quando há um maior pagamento ou um maior encargo por parte das pessoas, necessariamente há um melhor desempenho por parte das EGs. Não é necessariamente isso. Aquilo que nós na ERSAR preconizamos, independentemente do modelo de gestão, uma coisa que uma entidade reguladora garante, uma entidade reguladora como a ERSAR, é que independentemente que seja um modelo de gestão, seja privado, seja público, seja 100% público, seja 100% privado, há uma total isenção. E que o serviço, tendencialmente, vai ser efetuado a custos adequados. E quando digo custos adequados, são os tais, o princípio de recuperação de custos, mas com custos eficientes. Já diz assim, a própria Lei das Finanças Locais refere que os custos devem ser recuperados, a Lei 73 de 2013, mas de uma forma eficiente. E, ao fim e ao cabo, na nossa tarefa regulatória, é isso que nós fazemos, independentemente dos modelos de gestão que regulamos. Vamos imaginar que as entidades eram todas privadas. Bem, para quem, em termos políticos, acredita mais na componente de gestão pública, tinha a garantia de que a ERSAR iria salvaguardar os interesses dos utilizadores para pagarem aquilo que seria absolutamente essencial, absolutamente necessário. Assim como o inverso. Vamos imaginar que as empresas eram todas públicas e que quem encara
politicamente, de uma forma mais adequada, a gestão privada, poderia ter a garantia de que essa eventual falta de concorrência poderia ser garantida, ou seja, esse monopólio poderia ser garantido a nível da regulação, que havia também a prática dos tais preços mais eficientes na defesa dos interesses utilizadores e também das próprias entidades gestoras e do setor, que é importante. É isso que nós queremos, é ter um setor robustecido, um setor eficiente, que dê a continuidade e a qualidade de vida ao serviço. E aí é indiferente para nós. Nós aí somos completamente agnósticos. A nossa questão entre o público e o privado é completamente indiferente. Pessoalmente, sinto-me absolutamente confortável em regular empresas privadas, assim como em regular empresas públicas. Há ótimos exemplos na esfera pública e há ótimos exemplos na esfera privada. E isso é que é necessário sublinhar. E o regulador é extremamente importante porque vem garantir que há uma uniformização e uma isenção. Outra coisa depois são os poderes que se quer dar ao regulador para conseguir efetivar este tipo de uniformização. Mas isso são outras questões, não é? Por isso é que nós estamos completamente abertos e regulamos com as competências que nos são dadas e muito bem pelo poder político. Isso é uma coisa que eu tenho para mim como muito claro. Regulamos com as competências que temos. É evidente que, se tivermos mais poderes, conseguimos atingir mais rapidamente esses objetivos de uniformização desses custos. Se tivermos menos poderes, vamos demorar mais, mas também lá chegaremos. Ou seja, mesmo com recomendações, nós temos conseguido trilhar um caminho, não é? Há 10 anos atrás, nós tínhamos um grau de recuperação dos custos nos resíduos, por exemplo, de menos de 30%. Neste momento já temos cerca de 90% em média, sendo que, infelizmente, ainda temos muitas entidades que estão abaixo deste limiar, mais de 170, mas em termos médios, até olhando para os indicadores, não estamos mal. Isto para responder a essa questão do princípio do poluidor-pagador. Como desafios, temos aqui muitos desafios pela frente, sem dúvida. Para já temos, nas águas temos logo um grande desafio de termos um novo paradigma de gestão como atividade regulada das águas pluviais. E nós vamos ter que atender a essa novidade, digamos assim, e é realmente um enorme desafio. Depois temos metas muito concretas, em especial nos resíduos, ao nível da reciclagem, dos biorresíduos, como se tem aqui referido, e bem, vai exigir da parte da ERSAR um grande esforço naquilo que eu referi há bocadinho, daquilo que é a capacitação do setor, daquilo que é a regulamentação. Ou seja, há mecanismos que só conseguem evoluir se tivermos instrumentos, como, por exemplo, regulamentos tarifários que incentivem, penalizem esse tipo de persecução destes objetivos. Daí que são objetivos estimulantes, são metas muito complicadas de serem atingidas, e aí nós vamos ter que trabalhar conjuntamente com o poder político, com os nossos parceiros, a autoridade ambiental, por exemplo, para conseguirmos levar, digamos assim, a nau a bom porto. A última questão dos trabalhadores da ERSAR, que já foi referida há bocado pela senhora deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. A ERSAR, eu sendo trabalhador da ERSAR sou suspeito, mas a ERSAR é evidente, para mim, que é o maior património que a ERSAR pode ter, não é? Como é óbvio. Nós queremos trabalhadores motivados. É óbvio que quanto mais motivado tiver um trabalhador, melhor ele desempenhará as suas funções. É evidente que, dentro daquilo que referiu, todas essas questões, nós vamos receber da Comissão de Trabalhadores, de uma forma muito pormenorizada, todo esse tipo de questões que assinalou. Vamos analisar, se necessário, retificar. Mas vamos ter que analisar com muita atenção. Porque se há questões, é evidente que questões de ilegalidade, não. Eu penso comigo não, nem com certeza com os outros, nem com o Dr. Joaquim Barreiros, nem com a professora Vera Heiró. Isso, a questão da ilegalidade aqui não se coloca. Portanto, é evidente que vamos ter esse devido cuidado, com a devida prudência, obviamente, mas são questões que nós, a seu tempo, evidentemente, como referi há bocadinho, se tiver a confiança das senhoras e dos senhores deputados e forem digitados, vamos analisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos dar continuidade e agora é a vez do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam a ouvir. Estamos a ouvir, por enquanto não a ver.
Agora sim. Bem, cumprimentar Ver e o ouvir. engenheiro Tiago Miguel Ramos Nunes, portanto, e a todos os deputados. Portanto, a importância da entidade reguladora como a ERSAR assume nos dias de hoje ainda um papel, portanto, mais decisivo, portanto, e mais determinante, com o objetivo também, portanto, de ajudar também a cumprir as metas ambientais, como foi há pouco referenciado também as metas, portanto, na área da reciclagem, entre outras, bem como na ajuda que possa dar também no sentido de ajudar a resolver alguns ou muitos dos passivos ambientais, portanto, que existem, portanto, pelo nosso país. A regulação económica, a regulação da qualidade do serviço, deixar esta nota também e as questões, portanto, que pretendia, portanto, colocar, que diz respeito, uma delas era em metas de reciclagem, qual será o papel, portanto, que irá, ou que a ERSAR, portanto, irá ter, portanto, sobre esta matéria, sendo também nas questões da água, sendo cada vez mais um bem escasso, o que pode a ERSAR fazer, sabemos, portanto, que existem, portanto, muitos sistemas com perdas de água, portanto, muito significativas, algum deles com perdas de 40%, portanto, a 50%, de facto, que é de lamentar, sendo cada vez a água, portanto, um bem escasso. Qual é o papel que a ERSAR pode ter no sentido ainda de ajudar este tipo de situações? A disparidade das tarifas e uma pergunta também, quando o sistema ou a ERSAR, em termos que foi referenciado no resgate de concessões, ou quando os sistemas, portanto, têm ERSAR conhecimento que se encontram em resgate de concessões. E para já é só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro para estas questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do CDS. Faça o favor. Muito obrigado. Sobre a primeira questão, qual o papel da ERSAR nas metas de reciclagem, e que se prende um bocadinho também com a questão das perdas de água e qual é que é o papel da ERSAR e o que é que a ERSAR pode fazer. Eu julgo que ao longo destas minhas intervenções já tenho referido que o principal papel que nós temos aqui em termos de mitigação e de incentivo, de penalização, seriam eventualmente os tais regulamentos tarifários, por um lado dos resíduos, por outro lado o das águas, em que houvesse essa penalização e esses incentivos e em que pudéssemos ter uma intervenção efetivamente mais musculada. Mas para além disso, e ao longo destes anos, nós temos tido um papel extremamente importante naquilo que é a própria capacitação. Eu lembro que nós temos 26 guias técnicos, entre outras publicações, e em 2005 publicámos o guia técnico número 3, que era precisamente sobre perdas de água. Ou seja, desde 2005, que em termos de capacitação técnica, as entidades gestoras detêm um elemento técnico muito robusto para observar e mitigar essas mesmas perdas de água. Por exemplo, na questão da reciclagem, também existe uma especial atenção por parte, ou seja, nós temos os guias, temos também esses a esse nível, e existe uma especial atenção da ERSAR ao nível daquilo que é o cumprimento das metas, naquilo que é a análise dos tarifários, nos sistemas em alta, onde nós temos isso com a devida atenção. Daí que nós temos um papel muito importante a este nível e temos realmente ressalvado ao longo destes últimos anos, sendo que podemos ter, eventualmente, ainda um papel maior, caso depois estes regulamentos tarifários sejam publicados, obviamente. A disparidade tarifária é uma realidade, nós temos feito bastante por isso, nós, a nível daquilo que são os nossos parceiros dos sistemas de titularidade municipal em gestão direta, nós damos um parecer anual. Esse parecer anual é extremamente, não é complexo, mas é um parecer que observa estas questões, em que nós vemos o grau de recuperação de custos, se os mesmos são ou não são eficientes, se a estrutura tarifária está ou não está condizente, quer com a recomendação tarifária de águas, quer com o regulamento tarifário de resíduos. Verificamos se há repercussão quer da taxa de recursos hídricos, quer da taxa de gestão de resíduos no utilizador. Ou seja, verificamos todo este tipo de situações. Obviamente que é recomendatório este parecer. Ou seja, os pareceres estão todos no site e eu convido as senhoras e os senhores deputados a consultarem esses pareceres. Eles são dados anualmente e a ERSAR tem feito o possível, dentro daquilo que são as suas competências, para fazer esta uniformização de
de tarifários, sendo que por vezes é complicado, como referi há pouco, porque as condições são muito díspares entre entidades e nós temos muitas entidades gestoras em Portugal. Nós temos, o setor das águas e resíduos tem cerca de 380 entidades gestoras. São muitas entidades. Obviamente que isto provoca uma grande disparidade, quer nós queiramos, quer não, porque por muito eficiente que sejamos, há entidades que chegam a um certo ponto onde já não há possibilidade de ser mais eficientes. A tarifa tem que ser aquela. E temos que admitir essa tarifa. E nós assumimos isso dos nossos parceiros. Dizemos a tarifa está adequada. Portanto, não há nada a fazer. Sobre o resgate de concessões, temos conhecimento que existem já algumas concessões a ser resgatadas, obviamente. Conheço algumas. Não vou dar aqui o número para não estar aqui a falhar, mas nós acompanhamos todo esse resgate. Temos feito os nossos parceiros. Os mesmos depois são encaminhados para quem de direito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Continuando, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva tem a palavra. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Também muito obrigado à presença e disponibilidade do Sr. Engenheiro. De facto, isto ficar para último vai reduzindo a lista de questões que uma pessoa tem a priori, mas também dá origem a novas questões. E houve aqui algo que o Sr. Engenheiro disse que imediatamente fizeram soar tudo o que é alarme dentro da minha cabeça. E eu sei que não o vou citar, mas disse qualquer coisa deste género. Se houver monopólio, então caberá à entidade reguladora a defesa dos consumidores. Não foi bem isto que disse, mas foi algo dentro destas linhas. Ora, isto apresenta-nos aqui com um problema. E não é a desconfiança das instituições, porque a confiança das instituições existe a priori. O problema é tudo o que está por trás. E nós, em Portugal, temos um problema muito sério e muito grave com as entidades reguladoras, que, na sua grande maioria de ações em casos concretos e em casos pontuais, mas que são casos que claramente são muito importantes, existe quase uma maior defesa das empresas do que dos próprios consumidores. E, obviamente, isto deriva muito daquilo que são e que é tradição no nosso país, das portas giratórias entre as empresas reguladas ou intermediários de negócios com empresas reguladas e entidades reguladoras. Temos isto na ERSAR, temos isto na ERSE, que é o caso mais escandaloso, temos isto na ANACOM e por aí fora. A minha primeira pergunta é exatamente neste sentido. Como é que o Sr. Engenheiro se posiciona face a esta questão? E eu pergunto isto, tendo também em conta aquela que até 2020 tem sido uma posição forte da ERSAR em relação, por exemplo, à Mota-Engil e à tentativa de monopólio por parte da EGF. Depois, em relação aos programas PAYT, do Pay As You Throw, conforme o PAN tem defendido há vários anos, este sistema tem tido resultados muito positivos a nível europeu e também a nível nacional nos municípios que têm tido esta visão. A nível de aplicabilidade do PAYT, como vê a nível nacional, as metas para a implementação deste sistema no nosso país. Depois, a ERSAR fez um estudo sobre a qualidade da água em 2019, em que foi determinada que 98,66% da água em Portugal tinha boa qualidade, e até fizeram inclusivamente um atlas muito interessante e bastante interativo. Eu pergunto se na base destas análises incluía a testagem à presença de glifosato e outros fitofármacos sintéticos usados na agricultura. E já agora gostaria de saber qual a sua opinião sobre este tipo de análises e a publicação dos resultados. Depois, uma última questão. Pergunto se a ERSAR já tem canais próprios para denúncias por parte dos seus funcionários e, caso não tenha, por que razão ainda não decidiram proativamente implementar, e qual também a sua opinião em relação à proteção de denunciantes na ERSAR, atendendo à salvaguarda do interesse público que essas denúncias poderão fazer. E, obviamente, esta minha questão prende-se muito com aquilo que foi o caso conhecido de José Maria Pires, um funcionário da AT que foi aberto um processo de inquérito na autoridade tributária, que felizmente foi o processo arquivado, tal como vimos por despacho ontem. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Engenheiro.
para responder a estas questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PAN. Faça o favor, Sr. Engenheiro. Não, muito obrigado. Sobre a questão que eu referi há bocadinho, talvez não tenha sido bem entendido, sobre a questão do monopólio, ou seja, isto são monopólios. A água é um monopólio natural, os resíduos são um monopólio legal. Nós lidamos com monopólios, aquilo que queria referir é que podem ser geridos por públicos ou podem ser geridos por empresas privadas, não é? E o que está aqui, e aquilo que quis enfatizar, é a importância da existência de um regulador para salvaguardar os interesses dos utilizadores, das entidades gestoras, do setor e do ambiente. O regulador tem esse dever. As questões que referiu, de poder haver algumas questões menos bem conseguidas, não vou pronunciar sobre os meus colegas reguladores, obviamente, não é? Mas, por vezes, é evidente que na nossa análise há questões que podem não ser absolutamente conseguidas. Mas naquilo que eu tenho conhecimento da ERSAR, existe uma grande competência e uma enorme seriedade por parte de todos os técnicos, dirigentes e dos conselhos de administração que têm passado pela ERSAR. Aliás, até referiu essa questão, por exemplo, da Mota-Engil, em que a ERSAR se opôs veementemente, cumprindo o seu papel, e é evidente que é esse o nosso papel, é atender às várias variáveis que vão sendo apresentadas e com rigor, com competência, isenção e transparência fazer a nossa atuação. Até porque só assim, foi o que referi há pouco, só na primeira intervenção, é necessário, só assim é que vamos conseguir ter a confiança, merecer a confiança dos vários pares. E isto, mais do que ser confiável, é muito importante merecer essa confiança. E para merecer essa confiança, a mesma tem que ser alicerçada naquilo que é o nosso trabalho do dia-a-dia, naquilo que é a nossa seriedade do trabalho. E é com essa seriedade que nós trabalhamos. Nós, a nível da ERSAR, temos feito isso ao longo dos anos, inicialmente até como Instituto Público, depois a partir de 2014 como entidade reguladora independente, e é com esse objeto e com esse desidrato que nós exercemos a nossa função. Sobre a questão do peito, sem dúvida, é algo que é importante e achamos que é um instrumento económico extremamente importante. Há muitos anos que andamos a falar do peito, já há muitos anos. Neste momento existe essa obrigatoriedade dada pelo regime geral de gestão de resíduos, o que é bom, e isso é também um enorme desafio. Nós temos neste momento alguns sistemas no Alentejo, por exemplo, no âmbito da RES e Alentejo, há alguns sistemas na zona centro, há alguns sistemas no norte, a estudar, já em fase mais avançada de aplicação. Entendemos que não é muito fácil essa aplicação, numa fase inicial, mas que havendo vontade, e se for encarada a uma escala global, isso será efetivamente possível, e vai ser possível com certeza, que eu sou um otimista cheio de vontade, embora com um pessimismo realista, essa vontade está cá e acho que vamos conseguir cumprir com este grande desafio. No que respeita à qualidade da água, eu confesso que não é a minha área. Permita-me que lhe peça para colocar essa questão à ERSAR sobre a questão do glifosato. Eu não vou entrar, certamente as minhas colegas Susana Rodrigues, enquanto diretora do Departamento de Qualidade, ou a Cecília Alexandra, enquanto coordenadora do Departamento, poderão esclarecer essa questão. Eu não vou adiantar, que poderia estar a dizer algo que não é correto. Eu sei que daquilo que é o plano de controle de qualidade da água, os principais substâncias são devidamente salvaguardadas. Agora, efetivamente, desconheço se o glifosato é ou não uma dessas substâncias. Em termos de canais próprios para denúncias, desconheço, acho muito bem, é uma questão que o próximo Conselho de Administração terá de ter especial atenção e merecerá toda a nossa atenção, com certeza, porque é importante que os mesmos existam, mesmo para uma entidade relativamente pequena como a ERSAR, com cerca de 90, com um quadro de 90 trabalhadores, é extremamente importante haver estes canais para salvaguardar efetivamente os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Creio que não temos mais nenhum grupo parlamentar em linha e, por isso, terminada a ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, pergunto ao Sr. Engenheiro se quer utilizar o período de intervenção final, portanto é uma opção, por um período máximo de 10 minutos, se porventura pretende utilizar esse tempo, faça o favor.
Uma intervenção final, Sr. Engenheiro. Com certeza, com certeza. Eu vou ser muito rápido, não vou utilizar os 10 minutos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer efetivamente esta oportunidade de estar aqui presente perante esta Comissão, a Assembleia da República, que é efetivamente a Casa da Democracia. É muito importante ter esta resposta perante os nossos eleitos e é com muita honra que estou hoje aqui presente. E também com muita honra e com muito gosto que fui convidado, não é, para este cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSAR. É uma entidade que eu conheço bem, uma entidade onde trabalho há mais de 2 décadas, em que gosto muito de trabalhar, em que tenho feito efetivamente vários tipos de trabalho, vários tipos de estudos, conhecendo bastante bem o setor. E é com muita motivação que me apresento aqui hoje. É com a motivação do querer fazer, e do querer fazer bem, e de conseguir ganhar essa confiança. Que daqui a uns anos possa dizer valeu a pena porque internamente estamos melhor, externamente conseguimos algumas vitórias e alguns avanços que são muito importantes para o setor, e voltarei, respondendo também ao Sr. Deputado do PSD, com muito vigor e com muita vontade a exercer o cargo de técnico depois da ERSAR. Sem qualquer tipo de problema, exercerei o técnico com tanta vontade e tanta honra como poderei exercer, se essa for se for esse o parecer desta Comissão, exercerei com a mesma vontade enquanto vogal do Conselho de Administração. Resta-me agradecer o vosso tempo e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Foi um gosto, naturalmente, tê-lo aqui e para nos esclarecer um conjunto de aspectos importantes no contexto daquilo que é a competência desta Comissão, e por isso, mais uma vez, o meu agradecimento em nome da Comissão, e naturalmente daremos depois a continuidade com a execução do relatório e depois, naturalmente, a aprovação e a discussão e o debate que iremos ter nos próximos tempos. Terminada que está esta audição, relembro que às 13h30 temos uma outra com a professora Vera Eiró, que é uma personalidade digitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e estaremos cá presentes nesta mesma sala, às 13h30, e espero-vos cá, naturalmente, para darmos continuidade a essa mesma audição. Até já, muito bom dia. Bom dia.